Me dá uma água gelada aí daqui a pouco. Frazão, bom dia. Já estamos aqui com a deputada Janaína Pascoal, Isa. Vamos conversar hoje com a deputada Janaína Pascoal, que é a deputada mais votada do Brasil. E vamos saber dele algumas coisas em relação a São Paulo, a CPI da fake news, a questão do governo do presidente Bolsonaro. Eu vi, Janaína, eu só estou falando um pouquinho aqui para dar um pouquinho aqui mais de gente aqui, Ismael, para a gente já entrar ao vivo com você. Olá, Deputada, bom dia, tudo bem? Tá me ouvindo bem? tudo bem? Estou ouvindo bem, e você? Tá dando uma cortadinha, mas tá chegando. Se eu demorar para responder é porque tá com um atrasinho aqui. Tá certo. Olha, primeiramente a gente, você, a Cíntia, a gente tem essa live marcada na segunda-feira, mas houve um contratempo, e a gente está fazendo ela agora pela manhã, e você a entrevista, a gente aqui dorme aqui um pouquinho tarde, né? Não é Bahia, mas é Recife, a gente que dorme um pouquinho tarde, e a gente queria primeiro agradecer, e a primeira pergunta que eu queria fazer a você, Janaína, era das suas relações com o Recife, né? A gente sempre tivemos juntos, você sempre falava os nossos seguidores, a relação que você tem com o Recife, seus avós, não é isso? Sim, meus avós, infelizmente já falecidos, eram pernambucanos. Eles tiveram 8 filhos, 4 em Pernambuco, 4 em São Paulo. Inclusive, um dos meus tios, que nasceu em Pernambuco e viveu muito tempo aqui em São Paulo, decidiu voltar e mora em Recife, né, junto com o filho, tio Lula. E como mora em Recife, mora em Recife. Então tem esse vínculo, né, familiar, sanguíneo, que acaba sendo algo muito forte, porque eu também convivi muito a infância inteira com os meus avós, então um pouco do vocabulário, né, do jeito, a gente vai pegando. Então tem realmente um carinho muito grande. E Recife, para Pernambuco, que você sabe, né? Que são, né, a gente tem uma tradição de luta, né? Uma tradição, né, de guerras aí pela independência, a república. Então a gente tem, né, toda essa história, né? A questão das invasões holandesas. É uma cultura muito grande e, de certa forma, isso influencia muito a gente. O meu bisavô, que também era pernambucano, pai da minha avó, ele não fez faculdade, não teve condições de fazer faculdade, mas tinha uma biblioteca significativa, sabe? Então sempre prezou, né, a leitura, o estudo, né? Mesmo não tendo tido condições, existia esse valor, sabe? Que eu acho que tem muito dessa raiz mesmo do povo pernambucano. Muita gente aqui já falando muitas coisas. Doutora Janaína, o nome mais sensato da política nacional. Outros já estão lançando aqui você para senadora. A gente avisa aí que essa live também vai ser gravada. Depois vamos colocar ela no YouTube. E o pessoal aí que ainda não segue a gente, blog do Ricardo Antunes, tá? Aliás, Ricardo Antunes blog. Ricardo Antunes blog. A gente está fazendo essa live também, Janaína, que ela vai virar um documentário quando a gente vou falar um pouco sobre também a questão da pandemia. Uma pergunta que a gente faz, que é como a pessoa se sentiu nessa pandemia. No caso, você teve o coronavírus e a gente queria saber um pouco da sua história. Antes de fazer a pergunta sobre o esporro, quer dizer, no bom sentido que você já deu no presidente hoje de manhã, né?
Olha, você Me sabe diga que como foi. eu fico pensando, eu acho que se eu tivesse sido a vice, que a gente ia se bater, porque ou, ou eu enquadrava esse homem, entendeu? Ou ele me matava, porque eu não sei como é É, que ia ser. Ele é muito indisciplinado, muito indisciplinado. Essa doença, infelizmente, aconteceu uma politização em torno dessa doença. E a racionalidade fica um pouco, sabe? A gente percebe. cobrou? Voltou. Deputado? Tá, tá só me ouvindo, né, deputada? Sim. Tem uma pessoa falando aqui que eu só me elegi por causa do Bolsonaro. Isso é mentira. Isso é mentira. Mentira, né? Porque, primeiro, que eu sempre tive uma carreira, tive uma história, fiz o impeachment sem nenhuma ajuda do Bolsonaro. Bolsonaro não participou de Exatamente. nada da derrubada do PT, nada, 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 nada. Nós nos conhecemos depois, bem depois, né? Nos conhecemos na convenção do PSL. Quem me convidou para entrar no PSL foi um pernambucano, né? O deputado Luciano Bivar. Me convidou porque já conhecia o meu trabalho. Eles me convidaram para sair a vice porque sabiam do meu potencial de votação. E eu fui muito honesta com ele em todas as conversas que eu tive com ele e no discurso público que eu fiz na convenção do PSL. Então, eu não devo nada a ele em termos de votação, né? Torço por ele, dou conselhos bons para ele. O bando de puxa-saco que fica ali para querer cargo, para querer verba, né? Para mandar para a base, para ganhar voto, nunca se preocupa com ele. Nunca dá um conselho bom. É um bando de puxa-saco que fica aplaudindo, como os petistas, né? Faziam com o Lula. E olha aí que fim o Lula levou, né? Foi para cadeia. Então, assim, eu não devo nada a ele sabe disso. Nós já conversamos várias vezes. Ele sabe, né, que a minha fidelidade foi ao Brasil e é ao Brasil, entendeu? Então, assim, esse discursinho de que eu devo eleição a ele, isso aí não existe, entendeu? Muita gente, inclusive, disse que não votou em mim porque eu apoiei Bolsonaro. Então, ou o Bolsonaro, né, percebe que as pessoas que ele vem, de alguma maneira, assim,
afastando, as pessoas que ele vem segregando foram as pessoas que o elegeram, né? Ou ele vai ficar isolado, com um bando de doido, né? São tão doidos que não estão podendo nem escrever, porque só escrevem doidices. Agora, eu defendo que os doidos, eu defendo que os doidos possam escrever. Que eles têm esse direito, né? A senhora se colocou no STF. Sim, porque eu defendo que as pessoas têm que ter direito de se manifestar, né? Nós não podemos, porque nos desagradamos com uma frase, com uma publicação, querer calar a outra pessoa, né? Eu sou atacada por petistas, por bolsonaristas, como tenho uma visão muito moderada em vários temas, né? Sou geralmente atacada por ativistas dos dois lados, né? Por exemplo, eu defendo, né, a dignidade no tratamento dos animais, entendeu? Jamais corroboraria com maus tratos, mas eu entendo, né, que os animais são animais, os seres humanos são seres humanos, que nós não podemos estabelecer uma equiparação, entendeu? E por esse pensamento moderado, sou atacada pelos dois lados, né? A mesma coisa com relação ao aborto. Eu sou contra a legalização, sou contra a descriminalização. Fui ao Supremo Tribunal Federal sustentar oralmente, né, contra essa legalização. E por incrível que pareça, eu fui xingada pelos dois grupos. Aqueles que querem legalizar me chamavam de mulher machista, né? Porque na cabeça deles eu estaria contra os direitos das mulheres. E eu estou defendendo o direito das mulheres nascerem. E aqueles que são assim, que se declaram pró-vida, eu também entendo que eu sou pró-vida. Não se conformam que eu defendo a legislação vigente, que tolera a prática em algumas situações, como, por exemplo, quando a mulher engravidou num estupro, né? Quando a mulher está correndo risco, né? Mesmo no caso da anencefalia, eu compreendo juridicamente aquela decisão do Supremo Tribunal Federal. Então, eu fui xingada de abortista. Eu saí do Supremo Tribunal Federal, quase apanhei das defensoras da legalização. Quando eu cheguei em São Paulo, comecei a receber mensagens, abortista, abortista. Eu falei, meu Deus do céu, o que está acontecendo? Como assim? Eu fui lá para defender não legalizar. Então, assim, mesmo sendo alvo, né, dos mais diversos grupos, por ter um posicionamento ponderado, geralmente eu estudo muito antes de me manifestar sobre um tema, né? Eu defendo que essas pessoas continuem falando. Olha, se vocês verificarem o tanto que eu fui xingada desde o momento que eu apareci para o público com o pedido de impeachment da presidente Dilma, depois com a denúncia contra o Maduro no Tribunal Penal Internacional, eu acredito que eu fui a pessoa mais hostilizada, né? Mais memes, mais ameaças de toda ordem. Eu nunca processei ninguém. Nunca, sabe? E por quê? Porque se eu defendo a liberdade de manifestação, eu não vou querer cercear o outro. Agora, nós podemos fazer um debate ético, entendeu? Será que é apropriado, né, esse tipo de abordagem? Será que é apropriada essa forma de comunicação? Isso é um debate ético que eu acredito que no Brasil precisa ser feito, né? Porque as pessoas perderam um pouco a mão dos limites dessa liberdade de se manifestar, né? Mas eu prefiro abordar essa questão num debate ético do que concedendo a um tribunal o direito, né, não só de tirar conteúdos que se verifiquem como criminosos, mas, vamos dizer assim, de decretar a pena de morte virtual de pessoas. Porque da maneira que a comunicação nas redes sociais se intensificou, se tornou importante, né, você tirar um perfil completamente do ar, né, no âmbito nacional e ontem no âmbito internacional, é uma forma de pena de morte. E a pena de morte não é admitida no Brasil. Isso que eu queria, deputado, ele fazer essa provocação. Quer dizer, você considera uma afronta, você considera censura e você considera que essa ação por parte do STF contra os bolsonaristas está totalmente errada e é um atentado
a liberdade de expressão, não é isso? Assim, vai além disso, Ricardo, porque além de ser censura, sob ponto de vista processual penal, entendeu? Essa medida é absolutamente ilegal, entendeu? Não tem previsão legal para isso, né? Converse com qualquer processualista técnico, por favor, né? Porque se pegar o pessoal também, aqueles que acham que Lula foi condenado sem prova, sabe? Que o mensalão foi um julgamento político, se pegar esses juristas, eles vão aplaudir, porque a cabeça deles funciona assim: se é do amigo, eu defendo, se é inimigo, eu taco pedra, né? Mas se você pegar processualistas penais, técnicos, eles vão dizer, né, porque esse é o certo, que uma pessoa que é vítima ou que se considera vítima, por maior que seja o seu poder, essa pessoa não pode conduzir investigações que tenham como alvo os seus agressores. Então, isso é muito básico, sabe? Se amanhã, né, vamos supor, se eu fosse promotora de justiça, alguém me ameaça por força do meu trabalho, ou me xinga, ou me expõe, entendeu? E eu entendo que aquilo é um crime. O que eu tenho que fazer? Mesmo sendo uma promotora de justiça, tendo a titularidade da ação penal, eu tenho que fazer um boletim de ocorrência, eu tenho que fazer uma representação, para que outro profissional do Ministério Público tome as providências. Eu não posso, como vítima, apresentar a denúncia. E é isso que está acontecendo, né? O ministro Alexandre, que é um ministro por quem eu sempre tive o maior respeito, quando inclusive ele foi indicado pelo presidente Temer, houve uma rejeição enorme ao nome dele na USP, porque o ministro Alexandre, né, por mais que os bolsonaristas não queiram admitir, ele é um homem de direita. E a USP é um território da esquerda, né? Então, quando o nome do ministro foi indicado, ele foi muito agredido na USP, sabe? Não houve um apoio ao nome dele. Eu, inclusive, me manifestei publicamente, né, falando favoravelmente a capacidade dele para ser ministro. Então, assim, eu me sinto à vontade para criticar essa condução, né, desse caso agora. Porque o ministro, ele se sentiu ofendido e ameaçado pela Sarah Winter. Como é que pode ser ele a determinar a prisão da moça? Então, assim, quero que entendam, se vocês forem resgatar, essa moça já fez vídeos contra mim. Entendeu? Então, eu não estou fazendo uma defesa... Não, tá claro. Sentimental, é uma defesa técnica, que é algo raro nesse país. É isso que eu tenho tentado esclarecer para a população. A gente está caindo num fosso, né, de um discurso vazio, raso, que os conhecimentos, eles são colocados assim no final da fila. Então, assim, a minha crítica a esse inquérito, a esse proceder, ela vai muito além da censura. É uma crítica de raiz mesmo legal, sabe? Processual. O que a gente está vendo não tem precedentes. E assim, eu quero alertar, né, os antibolsonaristas. Todo movimento, né, de silenciar, ele começa com aqueles que parecem assim histéricos, mais radicais, porque aí poucas pessoas, vamos dizer assim, se levantam para defender, entendeu? Esses movimentos ditatoriais, de autoritarismo, eles começam calando grupos que ensejam menor reação. Então, é importante que as pessoas olhem para isso. Piadas de esquerda, pessoas apolíticas, mas que falem sobre os temas, entendeu? A gente não pode compactuar com o que está acontecendo. Ok, deputada. Estamos aqui com a deputada Janaína Pascoal, deputada mais votada do Brasil, mais de 2 milhões de votos, professora da USP. Ela poderia ter sido, inclusive, deputada federal, né? Não quis por conta de ter a questão familiar. E, deputada, outra questão que está muito apaixonada e que eu acho que você trouxe um pouco à luz da razão é sobre esse debate da cloroquina, né? Você entrou com ação para que... Não, deixa eu esclarecer.
Aconteceu o seguinte, eu dei uma entrevista para um jornalista da UOL e fui muito detalhista nessa minha manifestação. E o jornalista escreveu no texto o que eu disse, mas fez uma chamada absolutamente incompatível com o texto, entendeu? Aquela coisa da edição, né? O editor vai lá e... para querer dizer que eu sou ignorante, né? Para querer sugerir, né, que eu sou terraplanista, entendeu? Aí os blogs esquerdistas que foram financiados pelo PT a vida inteira já pegaram assim: Janaína não toma cloroquina, mas exige que MP mande dar cloroquina para os outros. Então não foi nada disso, nada disso. O que eu venho defendendo desde o princípio, porque fui doente de Covid na primeira leva da doença, é que as pessoas precisam se tratar logo que aparecem os sintomas. Logo que aparecem os sintomas. Quais sintomas? Eu vou dar um muito característico da Covid. Perda de olfato e paladar, tá? Eu perdi o olfato e o paladar e fiquei 15 dias em casa esperando, como o ministro Mandetta mandava. Né? Quando eu fui para o hospital, fui literalmente carregada, 15 dias depois. Quando cheguei no hospital, fizeram o exame de Covid e deu negativo, mas a tomografia indicava os tais vidros foscos, que agora o presidente chama de mofo. Então, assim, eu cumpri aquela determinação do ficar em casa, entendeu? E literalmente quase morri. Então, como eu acredito muito em Deus, eu acho que foi Deus, né, que me deu essa oportunidade de vivenciar uma situação para perceber que aquela orientação estava equivocada, entendeu? Então, o que eu tenho tentado fazer? Mediante ofícios, mediante audiências presenciais e virtuais, influenciar as autoridades, sensibilizá-las para a necessidade de tratar as pessoas tão logo os sintomas apareçam, tá? Não significa necessariamente tratar com cloroquina, mas precisa tratar, né? Então, por exemplo, eu não tomei cloroquina, eu tomei azitromicina, tomei aqueles que são para alergia, que agora me fugiu o nome, corticoides, tomei anticoagulantes, que eu acho que no meu caso foi o que salvou, entendeu? Não tomei cloroquina. Não tomei porque o médico não quis. Não é que ele não quis, ele entendeu que não era bom para mim, que não era para o meu caso. Muito embora outros pacientes tenham sido tratados com cloroquina. Então, assim, o que eu estou tentando mostrar é que essa orientação de não medicar, entendeu? No início dos sintomas, ela está equivocada, ela acaba colaborando para o agravamento do quadro. E aí, quando a pessoa chega, já está com o pulmão muito comprometido, né? Não raras vezes precisando internar e entubar. E as pesquisas acadêmicas, que esse pessoal fala tanto de ciência, mas eu acho que não lê. Porque tem pesquisas acadêmicas, nacionais e internacionais, mostrando que 80%, tá? A pesquisa que eu li, estrangeira, falava em mais de 80%. Ontem eu ouvi um médico falando 70%. Que seja, 70% das pessoas entubadas, infelizmente, não sobrevivem. Então, por que a gente vai deixar chegar nesse nível? Por causa de política? Entendeu? Então, assim, às vezes eu acho que, porque o presidente, né, se apegou muito a essa questão da cloroquina, exagerou no tom, como ele sempre exagera, aqueles que são contra o presidente começaram a fazer uma luta contra o remédio. Percebe o que eu estou falando? E aí a população perde. Várias pessoas entram em contato. Olha, eu fui no hospital, eu estou com tosse, eu já estou com um pouco de falta de ar, eu estou sem olfato, sem paladar. Eles me mandaram ficar em casa tomando antitérmico. Gente, isso é um crime. Isso é um crime. A minha tese de livre docência versa sobre crimes omissivos, né? Que você responde por resultado quando você se omite. Atender uma pessoa com tosse, com febre, sem olfato, sem paladar, mandar essa pessoa para casa com antitérmico é omissão, né? Se essa pessoa fez os exames e constatou a pneumonia, né? Porque é uma pneumonia viral que a Covid dá,
e mandam essa pessoa para casa com antitérmico, mais grave ainda o caso. Então, o que eu estou falando não tem nada de terraplanismo, sabe? Não tem nada de anticientífico, tem a ver com a análise dos fatos. E eu gostaria de entender por que o Twitter tem cerceado os médicos que pensam diferente dos médicos, né, cujo discurso ganhou os formadores de opinião. Que a verdade é uma só. Existe um discurso, também médico, que ganhou os formadores de opinião, que são majoritariamente de esquerda. Como eles são majoritariamente de esquerda, eles abraçaram uma linha de discurso, né? Só que assim, tudo bem, eles podem concordar com essa linha do fica em casa, essa linha do só se medique se agravar. Porém, existem muitos médicos no Brasil inteiro e médicos fora do Brasil que estão defendendo com base, né, na observação dos seus pacientes, de outros casos, que seja medicado no princípio. Por que a imprensa quer calar essas pessoas? Né? Por que o Twitter excluiu o vídeo da médica nigeriana, doutora Stella, que clinica no Texas? Né? O filho do Trump publicou o vídeo. Depois a Madonna, que não é direitista, né? Madonna não é trumpista. Se estivesse no Brasil, não seria bolsonarista. Ela publicou o vídeo da médica. O Twitter excluiu. Isso é censura. Entendeu? Quando eles excluíram, eu achei que a médica não fosse médica, entendeu? Que fosse uma falsa médica. Não, é uma médica com experiência. Ela estava falando sobre a sua experiência. Como é que é isso aí? Então agora a gente vai ter que todo mundo falar a mesma coisa? Todo mundo que o Twitter acha... Vai ter que dizer o que o Twitter acha que é o certo? Entende? Então, assim, a democracia só existe quando as pessoas têm liberdade para se manifestar. E, infelizmente, né, o petismo, né, é um movimento ditatorial e o bolsonarismo, eu não digo Bolsonaro, tá? Porque o convívio que eu tive com ele não mostra uma pessoa autoritária. Mas o bolsonarismo é autoritário. É autoritário, né? Você pode concordar com 90%, se você divergir de 10%, eles te perseguem, como perseguiam também, perseguem ainda os petistas, nos perseguem, e eles intimidam, eles ameaçam, eles ofendem, não raras vezes eles constrangem. Né? Teve bolsonarista na porta da Assembleia com um pedaço de pau para me pegar, entendeu? Então, assim... Então, ou eles percebem que eles estão indo na mesma linha do PT, nesse sentido, e que nenhuma pessoa ponderada vai apoiar isso, ou eles vão perder, entendeu? E eu não sei nem se termina o mandato. Mais isolado. Como é que é? Vão ficar mais isolados, né, deputado? Entendeu? E outra, ô Ricardo, estão prejudicando o presidente. Essas pessoas radicais estão prejudicando o presidente. Entendeu? Você acha que ele já percebeu isso e já deu essa guinada para começar a fazer política, ouvir outras pessoas? Você acha que o próprio presidente já está um pouco convencido disso? Essa mudança no Ministério da Educação aponta nessa direção? Como é que você vê essa presidente hoje? Ele aparentemente está mais moderado. Aparentemente está mais moderado, sim. Né? Espero que seja algo que veio para ficar. Entendeu? Por exemplo, a AGU, né, ele apresentou por meio da AGU uma ação defendendo a liberdade de manifestação, mas uma peça técnica, entendeu? Nada ideológico. Então já é um comportamento de presidente, né? E não de deputado temático. Porque até pouco tempo ele seguia sendo um deputado temático. E agora ele começa a se comportar como presidente, entendeu? O problema é o seguinte, esse pessoal que gosta de lacrar na internet, às vezes exige que ele seja aquele presidente deputado temático. E ao fazer isso, está prejudicando o governo, está prejudicando o presidente e está prejudicando o Brasil. Você deu hoje, em relação à questão do Covid, né, que o presidente pegou e depois agora já deu um teste negativo.
Você fez um alerta hoje muito interessante num post pela manhã. Eu queria que você repetisse aí para quem ainda não leu. Então, o que eu queria explicar, porque assim, o presidente disse que ele está com uma inflamação no pulmão, que ele chama de mofo, né? Que ele está com mofo no pulmão. Acontece o seguinte, a Covid, ela causa, quando existe a inflamação característica, quando ela agrava, ela causa umas placas no pulmão muito características, que a medicina chama de vidro fosco. O pessoal tem se referido a essas placas como vidro fosco, né? É diferente, vou falar aqui, desculpa, mas é diferente assim do catarro, entendeu? É quase como se fosse um endurecimento, Tem aí algumas necrópsias sendo feitas e eles estão até falando em pequenas tromboses, por isso é que eles estão tratando com anticoagulante. O que as pessoas não entendem é que, assim, você tem o vírus fica por um período no seu corpo, o vírus, ele starta, né, ele detona um processo inflamatório. Mesmo quando ele vai embora, esse processo inflamatório pode progredir, mesmo na ausência do vírus. Então, por exemplo, no meu caso, quando eu fiz os testes PCR, né, que são esse que diz se o vírus está ali, deu negativo. Mas esse processo inflamatório estava acontecendo. Então, as placas estavam crescendo no meu pulmão, os meus índices de propensão à trombose estavam aumentando, que é um exame chamado dímero D. Então, quando eu vi o presidente dizendo que ele está com inflamação no pulmão, que está com os tais mofos, eu falei, peraí, então ele está num processo inflamatório. Se ele está num processo inflamatório, não é adequado que ele fique viajando, porque ele pode estar no meio de um voo, dar aquela crise de falta de ar. É uma falta de ar, Ricardo, muito, muito, muito intensa, sabe? Mesmo eu que sou alérgica, estou acostumada a ter falta de ar, ter crise de alergia, né? Nunca tinha sentido nada parecido. Então, assim, ele tem que reconhecer, né, que ele está doente, entendeu? E tem que observar, tem que diminuir um pouco. Eu sei que é difícil, eu também sou muito assim, né? Eu trabalhei até na UTI, dentro do hospital. Eu não cheguei para UTI, mas fiquei internada. Eu não falei para ninguém que eu estava internada. Então eu fiz as sessões de dentro do hospital, entendeu? Eu seguia respondendo mensagem, sabe? Às vezes desligava a câmera. Então, assim, a gente é um pouco parecido nesse jeito, né? De querer tocar, de não ser negativo, de não se deixar abater. Só que é o seguinte, a doença é grave. E estar sem o vírus não significa estar já curado. Entendeu? É uma doença estranha, uma doença que ela vai progredindo, mesmo você não estando mais com o vírus. Então, quando eu faço esse alerta, é porque ele é muito circulado ali de puxa-saco, sabe? De gente que não tem coragem de falar nada para ele. E aí ele diz, vou fazer. E ninguém fala, não, o povo tem muito medo, sabe? E ele, às vezes, você precisa segurar. Não tem jeito. Né? Com pessoas assim, e eu falo porque sou um pouco assim também, tem hora que alguém tem que dizer, chega, entendeu? Né? Porque depois morre e fica tudo aí. Por isso que eu falei, esses filhos se metem em tudo, atrapalham que é uma desgraça. O que custava obrigar esse homem a ficar parado um pouco? É isso. Não custava absolutamente nada, né? Deputada Janaína Pascoal, assim, a audiência aqui é absurda. A gente lembra que esse vídeo vai estar no nosso Instagram, vai estar no nosso YouTube. Quem não está seguindo aí, o pessoal de São Paulo aí que ainda não está seguindo a gente, @RicardoAntunesBlog, @RicardoAntunesBlog. Vamos continuar aqui o papo aqui com a deputada, que muito gentilmente aqui está fazendo essa live com a gente. E voltando um pouco agora também para a questão política. Janaína, essa tentativa aí do Congresso Nacional de aprovar essa lei retroativa a 8 anos para eventuais candidaturas de magistrados, você acha que ela aponta em direção ao ex-ministro Sérgio Moro? Com certeza, com certeza.
É um projeto absurdo, né? Primeiro pela questão do desvio de finalidade, porque é evidente que querem inviabilizar uma eventual candidatura Moro, que a gente nem sabe se ele quer, né? Mas assim, é evidente. E se eles forem bem-sucedidos nisso, o que eles vão fazer também é tirar, né, a liberdade de outros tantos cidadãos. Né? Porque assim, pensa bem, imagina um promotor de justiça que se aposente com 60 anos, que agora teve a reforma, eles costumam se aposentar mais cedo. Mas agora com a reforma, vamos imaginar, se aposenta com 60 anos. Toda essa transição aí. Poxa, o conhecimento que essa pessoa tem, técnico jurídico, né? A vivência, a experiência. Então, essa pessoa vai ter que esperar chegar nos 68 para se candidatar. Tem lógica isso aí, entendeu? Então, assim, é um projeto ruim. Primeiro pela questão moral, porque é evidente que tem um alvo, né? Então isso é um desvio de finalidade. E é um projeto ruim porque vai cercear, né, as liberdades políticas de uma série de cidadãos, entendeu? Mesmo a pessoa que está ali no exercício da magistratura, ela tem todo o direito de querer mudar de vida, de entender que ela vai ser mais útil numa outra, né, numa outra missão, de dizer que não gostou daquela carreira. Então, assim, é muito ruim. E eu estou um pouco intrigada, porque eu estou percebendo que tem políticos que vieram da carreira do Ministério Público, que é o mais comum, né, do que da magistratura, que estão apoiando isso. Então, também a gente fica pensando se não tem aí um pouco de reserva de mercado. Porque também, eles criam uma norma para impedir pessoas capacitadas de entrarem na carreira, né, vamos dizer assim, eles estão reservando o mercado para eles, né? Isso é muito grave. É corporativismo, né? E outra... Uma espécie de corporativismo. E outra, eu tenho percebido que os bolsonaristas estão achando que esse movimento é pró-Bolsonaro. Porque é para impedir que o Moro dispute com ele. Ilusão. Ilusão. Esse movimento aí, entendeu? Não é de gente que é a favor de Bolsonaro. Né? Com certeza não é. Não sei quem é que eles estão querendo lançar. Mas não é de gente que quer Bolsonaro no poder, não. Quem é que está por trás desse movimento, deputado? Não entendi. Quem é que está por trás desse movimento? Não sei. Não sei. Só sei que essas pessoas não são apoiadoras do Bolsonaro. Então, bolsonarista se ilude. Né? Bolsonarista tem visão curta, tem que ver a longa distância, entendeu? Quem é que está manipulando esse negócio aí? É gente que apoia Bolsonaro ou é gente que dificulta ele exercer o poder? Para mim, é gente que dificulta. Então, eles ficam achando que porque está agora aparentemente só contra o Moro, que está a favor de Bolsonaro. Eu acho que esse movimento não é para favorecer Bolsonaro. A senhora tem uma boa relação com o ex-ministro? Acha que ele fez um bom trabalho ou acha que ele errou ao aceitar o convite do presidente? Como é que a senhora vê essa questão da saída dele? Eu não tenho uma proximidade com o ministro. Nunca eu falei com ele pessoalmente. Eu acho que ficar num governo, sair de um governo, entrar num governo, é sempre uma decisão muito pessoal, decisão de vida, entendeu? Quando ele aceitou o convite, eu entendi que ele estava querendo transformar o trabalho dele de luta contra a corrupção em algo macro. Né? Ele entendeu que na 13ª Vara de Curitiba, ele já tinha feito tudo o que ele podia fazer. E que se ele fosse, né, para um órgão tão central como é o Ministério da Justiça, que ele conseguiria fortalecer o trabalho dele, entendeu? Então, eu vejo uma boa-fé muito grande dele, né, ao largar a carreira e abraçar esse desafio. Não sei o que aconteceu efetivamente. Talvez ele também... Aí é uma questão mais psicológica, né, do que qualquer outra coisa. Ele entrou na magistratura com 23 anos.
entendeu? Ele começou muito novinho. Você é autoridade a vida inteira, né? E aí, de repente, você passa a ser funcionário de alguém. Porque por mais importante que seja, o ministro é um funcionário, gente. Sabe? Como os secretários são funcionários do governador. Então, eu não sei até que ponto eles não conseguem. Isso mexeu com a cabeça. Veja bem, 2 estrelas, né? 2 pessoas de personalidade muito forte. De repente, um vai ter que cumprir ordem do outro, vai ter que se calar, vai ter que ponderar quando dá uma entrevista. Não é fácil, entendeu? Então, existem também as humanidades, né? Que têm que ser levadas em consideração. Deputada, a gente conversou no início desse ano, inclusive no seu gabinete, a gente teve a oportunidade de fazer uma matéria, e a senhora disse enfaticamente que existia o risco do PT voltar a governar o Brasil. Esse risco, a senhora acha que acentuou-se? E esse risco para a senhora ainda existe? Gente, com a graça de Deus, nós ainda estamos numa democracia. O PT é um partido que existe e é forte. Ilude-se quem acha que o PT acabou. Eu não sou do tipo de fazer discursinho, sabe? De ficar aqui, olha aí, já ganhou. Não adianta, esse tipo, não sou assim. O PT existe, é um partido forte, é um partido que tem apoio, é um partido que tem muitos quadros, entendeu? É um partido que tem muita penetração entre formadores de opinião, artistas, professores universitários, jornalistas, principalmente, que são aqueles que criam as narrativas, né? Que acabam preponderando. Então, assim, desculpa, o risco sempre há. Né? Seja um PT, seja um PT repaginado aí na forma de um PSOL ou de alguma coisa nova que vem aí a aparecer, né? Eles são muito mais inteligentes do que a direita no Brasil, né? Eles querem unir, entendeu? Eles são muito mais inteligentes. Quando eu digo isso, o povo me xinga, acha que eu estou elogiando. Mas como é que você enfrenta alguém sem reconhecer o mérito desse alguém, a capacidade? Entendeu? Né? Então é isso, tem chance sim. A relação, muito se fala da questão que o STF tem atrapalhado o presidente governar, e a gente teve um momento meio tenso há 2 meses atrás, com muita gente na rua pedindo o fechamento do Congresso, até o fechamento do Supremo. Você que é uma pessoa muito sensata, em que é que o STF pode estar, de certa forma, além dessa questão da fake news, exagerando em relação ao seu poder? Eu não corroboro muito com essa tese, sabe? De que eles estão prejudicando. É o debate jurídico. O debate jurídico ele é difícil. Existem teses jurídicas para muitos caminhos de decisões, entendeu? O problema é que os bolsonaristas também, eles se irritam com tudo. Aí tocam fogo no presidente. Aí o presidente tem que declarar alguma coisa. Então, assim, a única coisa que me preocupa, né, que eu vejo assim com estranheza, é que esse inquérito completamente irregular ganha força e existe um trabalho, para mim, flagrante, né, de criar provas, né, ou supostas provas, de que o presidente teria sido eleito com fulcro em fake news, né, o que não é verdade, para alimentar as ações do TSE. Para caçar a chapa. Entendeu? Você acha que esse risco existe, né? Ou pelo menos essa tentativa existe, né? Por parte da oposição, né? A tentativa, para mim, é clara. Entendeu? É clara. Né? Basta pegar também a própria CPI da fake news, que foi instaurada com um fim e foi completamente distorcida no meio do caminho, entendeu? Virou uma CPI contra a eleição de Bolsonaro. E não era esse o objetivo. Né, quando instalada a CPI. Entendeu? Então, deputado, o que você está dizendo é o seguinte: querem caçar o presidente via TSE, não é isso? Querem caçar. Existe essa tentativa. Querem caçar o presidente e o vice. Porque eles têm medo. E o vice? Eles têm medo de um general no poder. Morrem de medo.
entendeu? Então querem tirar os dois. Como não tem elemento para impeachment, porque não tem, eles querem criar substância para cassação da chapa. Para mim isso é claro. Ô, deputada, em relação à questão de São Paulo, como é que você avalia aí o prefeito Bruno Covas e o governador João Dória? Olha, tem ações com as quais eu concordo, tem ações das quais eu discordo, entendeu? Você nunca vai me ouvir assim com um discurso, nossa, ó, coisa linda, maravilha, tá sempre certo, ou dizer, nossa, né, Deus me livre. Acho que todos nós somos seres humanos, entendeu? Governar, né, exercer uma função pública é um desafio, é um desafio. Então, tem pontos, por exemplo, o prefeito cismou de construir um parque em cima de um viaduto, com um monte de parque municipal abandonado. Então, assim, eu não consigo ver lógica, né? O prefeito ele tem umas atitudes assim que me parecem que ele é do PSOL, entendeu? Umas coisas, para que um parque em cima de um viaduto, entendeu? Então, assim, mas ele trabalhou muito nessa crise, entendeu? Divergir dele na questão do rodízio, que eu acho que o rodízio que ele instituiu até piorou a contaminação. Mas mesmo doente, ele seguiu trabalhando, entendeu? Tentando fazer o seu melhor. Então eu vejo as coisas ruins, vejo as coisas boas, né? O governador me parece que foi muito responsável ao determinar o isolamento naquele primeiro momento. Agora está tentando, de uma maneira responsável também, fazer uma reabertura, né? Eu fico chateada porque eu acho que ele também politizou essa briga, entendeu? Nessa parte do medicamento, né? Ele fala muito na ciência, e eu acho que ele está perdendo uma oportunidade de olhar essa realidade, né? Que um verdadeiro cientista, ele observa os fatos. Um verdadeiro cientista tem que reconhecer que medicando no começo tem mais chance de salvar, entendeu? E eu sinto no governador, né, que ele politizou muito, sabe? Que a ciência está do lado dele e, vamos dizer assim, a ignorância do lado do presidente. E toda vez que você radicaliza, a chance de errar é maior, entendeu? Então também concordo com umas ações, divirjo de outras. Na questão municipal, você tende a apoiar uma eventual candidatura da Joyce, do partido? Eu só queria que... Ou você ainda não se... Eu não tô... Que horário você tem aí? Porque eu tenho compromisso. Tenho mais 10 minutos só, temos mais 10 minutos. Mas que horas são? São 10 para as 10. Tá, podemos encerrar em 5? Podemos encerrar? Podemos. Porque eu tenho... Aí faz um ping-pong rápido. Em relação à questão da Joyce, da candidatura da Joyce. Eu gosto muito da Joyce como pessoa, respeito a trajetória dela, mas eu vou votar no candidato ou candidata que apresentar as melhores propostas para São Paulo. Então... Hoje você não teria esse candidato, né? Eu estou ouvindo todos eles, tenho me reunido com vários deles, mesmo na pandemia, e vou considerar as propostas, quero ver quem serão os vices, porque a gente tem aqui, né, uma história de vice governar São Paulo. Então, assim, eu não decidi sequer meu voto, que dirá apoio, entendeu? Deputado, em relação à questão presidencial, você também se colocaria nesse sentido de esperar um pouco para ver se apoiaria Bolsonaro de novo ou se vai apoiar outro candidato? Gente, ainda tem 2 anos, tem que esperar, lógico. Tem que esperar. A gente não sabe. Fale. Não, diga, termine. A gente não sabe. Tá muito cedo. A gente não sabe se vão surgir outros quadros, o que vai acontecer, entendeu? Que fatos podem aparecer. Não dá para você falar agora quem você vai votar em 22. Mas em relação a Sérgio Moro, você acha que ele quer sair candidato? Não. Qual é o seu sentimento? Eu não sei. Deputada, a última pergunta é uma pergunta que todo mundo quer fazer, uma pergunta que todo mundo gostaria de ouvir, uma pergunta que todo mundo torce. Eu mesmo já disse, né, pessoalmente a você que eu sou um torcedor
dessa tese, embora você diga que não se adapta bem ao executivo. Quando é que a gente pode pensar em Janaína no executivo, Janaína governadora ou Janaína candidata a presidente da República? Existe essa possibilidade? Você como professora, você como pessoa que veio da sociedade civil, se elegeu com mais de 2 milhões de votos, passa pela sua cabeça um dia poder postular um cargo dessa relevância também? Eu não descarto, mas assim, se eu te disser que é um plano, vou estar mentindo, entendeu? Porque eu gosto muito da minha liberdade de fala. E essa liberdade, ela é maior no legislativo, né? Porque se você entra no executivo, você já não pode falar tudo que você pensa, né? Com a contundência que você quer falar. Então, assim, não sei, né? Para hoje, eu entendo que o legislativo é melhor. Pessoal, tivemos aqui com a deputada Janaína Pascoal. Vamos dar ela um minutinho para ela se despedir de todo mundo. As pessoas que não nos seguem, @Ricardo Antunes Blog. Janaína, queria te agradecer. Imagina. Beijo grande para a sua família. E dizer a você que a gente vai ter que fazer novas lives aqui, porque bombou aqui. Quase 400 pessoas aqui. Entendeu? Um número significativo de pessoas que pararam essa manhã para te ouvir. Eu queria te agradecer e deixar um minuto para você fazer suas considerações finais. E geralmente aquele apelo para que o Brasil, né, finalmente chega passe um período de paz e a gente esqueça esse fla-flu que está em cada esquina, né, da cidade, todas as cidades. A radicalização não ajuda o país, não ajuda o nosso povo. Isso não significa que nós tenhamos que abrir mão das nossas convicções, jamais. Mas nós podemos defender as nossas convicções de uma forma respeitosa, né? Toda vez que nós ouvimos quem pensa diferente, nós acabamos aprendendo alguma coisa. Então, o pior que pode ocorrer é inviabilizar o debate, sabe? Inviabilizar o debate é o pior que pode ocorrer, seja na política, seja na ciência, né? Seja no direito, na medicina. Então, fica aqui esse pleito, né? De uma autocrítica de cada qual, de fazer ponderações, né? Nesse período de pandemia, concorde-se com isolamento ou não, né? Concorde-se com cloroquina ou não, com medicamento ou não, goste do presidente ou não. Eu acho que com o número de mortes, né, que há, ninguém pode negar a existência da doença, ninguém pode negar a seriedade da doença, né? Sobretudo quem presenciou jovens, né, ou morrendo ou passando por períodos complicados de internação. Então, me parece um comportamento ético, né? Cuidar da própria saúde, cuidar da saúde dos demais, usar a máscara, sabe? Procurar, assim, ter mais ainda higiene no trato pessoal, evitar mesmo fazer eventos, né? Esse fim de semana mesmo, pessoas muito próximas acabaram fazendo uma reunião pequena e havia uma pessoa contaminada que não sabia, passou para outras pessoas, né? Claro que a pessoa não fez por mal, mas é melhor evitar, entendeu? É melhor tentar. E isso não tem nada a ver com política, né? Isso tem a ver com o desafio que o mundo está enfrentando, entendeu? A doença é real, a doença é grave. Fechar os olhos para isso, né? Não me parece uma atitude inteligente. O que a gente está falando aqui é de inteligência. O brasileiro sempre foi um povo inteligente, né? Não é agora que vai ser diferente. Então é isso. Saúde para todos. Obrigada pelo diálogo. Fiquem com Deus. Obrigada. Um abraço, deputada. Bom final de semana. Obrigadão. Obrigada.